abelhinhas! Eu sou a Kira. E eu sou a Clara. Bem-vindos ao Abelha Verso. Hoje nós vamos falar da sequência de filmes Truques de Mestre. Vamos começar logo com spoiler. A história é sobre o Dylan. Ele é um policial que parece ter uma vida bem pacata e chatinha mesmo, porém esconde um segredo. Ele é filho de um mágico super famoso chamado Lionel Shrek. E o pai dele morreu enquanto tentava fazer um truque de mágica. Ele se trancou em um cofre que foi jogado na água e ele precisava abrir antes do tempo acabar, senão ele ia morrer sufocado ali dentro. Só que o cofre, ele era de um material barato. Então quando ele chegou no fundo do lago, ele não conseguiu abrir. Já estava deformado, então ele acabou ficando preso lá dentro. E o Lionel, ele tinha um inimigo, que era o Thaddeus Bradley, que revelava os truques dele. Tipo o Mr. M da Globo. E por causa disso, o pai do Dylan se viu obrigado a fazer truques mais difíceis. Porém, ele não conseguiu realizar e morreu. O banco da pólice de seguro era o Crédit Républicain Paris. E o Dylan cresceu e ele quis se vingar dessas pessoas que fizeram mal ao pai dele. Ele também se tornou um mágico e ele fazia parte de uma associação de mágicos que se chamava O Olho. Então ele decidiu pegar 4 mágicos que ninguém conhecia, que não eram nada, e esses mágicos trabalhavam em rua, em shows pequenos, e aí ele pega eles pra ajudar ele nessa vingança. Mas vale ressaltar que até o final do filme a gente não sabe nada dessa parte da história. E os 4 ninguém era o J. Daniel Atlas, o Merritt McKinney, a Hayley Reeves e o Jack Ryder. Eles não eram ninguém, do dia pra noite eles se tornam famosos e eles se intitulam como os 4 Cavaleiros. Tendo o patrocínio de um homem muito rico chamado Arthur Tressler. Daniel e Hayley têm uma história junto antiga. Então começa o primeiro truque, que é a vingança do Banco de Paris. Com a ilusão, tecnologia e ousadia, eles simulam ter tirado o dinheiro do cofre. Porém, eles já tinham roubado antes o dinheiro. Então, fizeram dinheiro falso para colocar no cofre. E quando abriram o banco, estava vazio. É porque eles roubam esse dinheiro enquanto ele tá indo pro banco e eles montam todo ali um cofre falso para poder simular o assalto. E isso acaba chamando a atenção da polícia americana porque esse show acontece em Las Vegas. E quem fica responsável por investigar o caso é o Dylan. E ele finge o tempo todo estar insatisfeito com a situação porque ele não queria investigar caso de mágico. Só que no fundo, por trás, tudo isso fazia parte do plano dele. Ele queria realmente investigar, ele fez tudo para ser em Las Vegas exatamente ele ser o responsável e fazer tudo isso. E fazia parte do plano dele fingir que não estava gostando. Contudo, ele não esperava que teria uma investigadora da Interpol. Porque, como foi um banco de Paris, precisou ter um representante de lá. E a pessoa designada foi a Alma Dray. E quando eles começam a investigação, eles encontram o Thaddeus Bradley. Que o Dylan já não vai com a cara desde aquela história do pai. E ele, como ele revela truques, ele fala tudo pro Dylan e pra gente como é que foi realizado o roubo, como tinha feito, que ele tinha roubado antes, que eles hipnotizaram a plateia, que tudo era um plano, que o cara francês já tinha sido escolhido bem antes. E o Dylan fica com raiva e também preocupado, porque no momento que chegou a Interpol, saiu fora do planejamento dele, e agora ele tá com medo de poder ser pego. O Dylan e a Alma, eles acabam indo pra outra apresentação dos mágicos, porque eles estão fingindo ali que o Dylan tá fingindo que tá investigando, e a Alma realmente tá investigando, né? Só que dessa vez eles armam uma armadilha pro Arthur Tressler, o patrocinador, porque o patrocinador também acabou prejudicando o pai do Dylan. Então ele também fazia parte da vingança. E ele também prejudicou várias pessoas, porque o Tressler também era responsável pela seguradora. E quando ocorreu o furacão Katrina em Nova Orleans, o pessoal de lá também tinha seguradora, e eles perderam muito dinheiro com isso, casa, muita coisa, e ninguém teve de volta. O show era em Nova Orleans exatamente por causa disso, que é uma vingança contra o Tressler, pelo pai do Dylan e também por esse pessoal. Então, os 4 cavaleiros, eles armam uma coisa pro Arthur pra tirar todo o dinheiro dele e devolver pras vítimas da empresa dele. Ou os filhos ali das vítimas que tinham perdido tudo. E eles fazem isso tudo ao vivo pra todo mundo ver. Quando ocorre isso, o Dylan começa a correr atrás dos cavaleiros. Porém, ele descobre que nesse tempo todo, o Daniel estava rastreando ele e estavam à frente das polícias. Assim como o Thaddeus Bradley, que também já sabia desse plano, já tinha falado com a polícia que eles não iam conseguir, e deu nisso. Então, o Dylan, que tá fingindo esse tempo todo, ele fala com a polícia, tipo, vamos ficar na frente agora dos cavaleiros, porque a gente sabe dessa informação. Então a gente vai usar isso pra ir atrás deles. E aí eles estavam descobrindo onde que é a casa onde eles estão ficando, e aí eles vão prender eles no outro dia. A Alma, ela não pode participar da ação policial, porque como ela é da Interpol, ela não faz parte da equipe. Então começa a correria, a briga, aí eles fogem, o Jake fica pra ser o último a se livrar das provas, e depois ele vai com o carro, e aí o Dylan vai atrás, vai todo mundo atrás. O Thaddeus Bradley sabia de tudo, viu os outros cavaleiros fugindo. Agora o Thaddeus tá junto com o Arthur, porque o Arthur tá revolto e quer vingança.
E eles estão juntos para acabar com os cavaleiros. E a polícia atrasada como sempre, que já era plano do Dylan. Nisso, o Jake morre. Só que ele não morre de verdade. Mas nós achamos que ele morreu quando acontece, mas não é de verdade. Tudo isso parte do plano, até a morte, até a polícia lá, tudo tá no plano do Dylan. É porque o Jack precisava parecer que tinha morrido pro último espetáculo deles. O último espetáculo é justamente para se vingar da empresa que fez o cofre ali, que era fajuto e que tinha um material barato, que acabou sendo a causa da morte do pai do Dylan, a Elkhorn. Enquanto os 3 cavaleiros ali que estão vivos estão entretendo o público, o Jake vai lá e rouba o cofre, ele pega o dinheiro que tá lá e coloca no carro do Thaddeus Bradley. Enquanto os policiais acham que, na verdade, estão levando o cofre para outro lugar, mas eles já tinham roubado faz tempo de novo. Só que também era plano do Dylan. E justamente era para o último plano ser para prejudicar o Thaddeus, como se o Thaddeus fosse o grande mentor dos cavaleiros, que ele tivesse feito todo aquele plano. Porque como ele divulgava ali as coisas do pai do Dylan, parecia que ele tinha forçado o pai dele a fazer aquilo. Então o Dylan culpava muito ele. Aí, após realizar isso, os cavaleiros somem, e o Dylan se revela para eles, mostrando que o tempo todo era ele que estava por trás do plano, e que a parte policial era uma farsa. Inclusive, ele conta isso pro Thaddeus também, que fica confuso em querer saber quem é que era aquele menino e por que ele estava fazendo isso com ele. E ele conta pra Alma também a verdade, que o tempo todo foi uma vingança, e ela entende ele. Ela já tinha sacado antes que isso era diferente, que ele tinha mais coisa a ver. Mas ela era tranquila e ela resolve guardar isso como segredo. E aí, no fim, o Daniel e os outros cavaleiros acabam entrando no olho, e dá a entender que ele e a Hayley iam ficar juntos. Se você está gostando do vídeo até aqui, não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. E comente o que vocês estão achando. E também segue a gente no Instagram, que colocamos posts diversificados. No segundo filme, os cavaleiros estão cansados de esperar, principalmente o Daniel, porque ele quer uma missão logo, ele quer continuar com o que eles estavam fazendo. E como eles estão parados, ele está tentando se infiltrar com outras pessoas que ele acha que faz parte do olho. Enquanto isso, o Merit e o Jake estão treinando junto. E a atriz que faz a Hayley não pôde participar do filme porque ela estava grávida. Então eles colocaram outra atriz no lugar, uma personagem nova, que se chama Lula. E ela tá começando a carreira também como mágica. E o Dylan vê nela um potencial, então ele chama ela para fazer parte do grupo. E finalmente eles vão fazer outra missão. A missão dele é expor uma empresa de tecnologia. Só que essa empresa, elas fazem coisas erradas, então eles armam ali um plano no lançamento dessa empresa para poder expor ela, só que acaba dando tudo errado. E nisso, o Dylan continua no pessoal da polícia, fingindo que está investigando os cavaleiros. Só que por causa desse erro deles, o Dylan e todos os cavaleiros são expostos, inclusive que o Jack tá vivo. E o Dylan é preso. Quer dizer, ele recebe a sentença de prisão, mas ele foge, assim como os cavaleiros. Só que os cavaleiros não percebem que eles são sequestrados. Eles acham que estão fugindo no seu plano B, caso desse errado, mas na verdade eles estão sendo sequestrados pelo Walter, que é o filho do Arthur, e pelo irmão gêmeo do Merit, que também hipnotiza. E eles são levados para a China. O Walter, ele era dono de uma empresa de tecnologia também, e ele fez um chip que conseguia dominar todos os computadores do mundo. Só que o sócio dele acabou roubando esse chip dele e colocou ele de escanteio. E por esse filho do Arthur, ele também queria se vingar do Dylan, que tinha feito mal pra ele. Então ele decidiu matar 2 coelhos numa cajadada só e pediu pros cavaleiros roubarem esse chip pra ele, porque o chip tinha ficado com o sócio, e ao mesmo tempo ele se vingava do Dylan, expondo tudo que o Dylan fazia. E também colocava em risco os cavaleiros. Então, os cavaleiros, eles montaram um plano pra roubar o tal chip. Eles até acabam indo numa loja de mágica ali pra eles poderem comprar coisas pra eles usarem nesse truque. E eles descobrem que essas pessoas que trabalham nessa loja, eles também fazem parte do olho. E aí eles pedem pra eles ajudarem eles, só que eles ajudam mais ou menos, né? Eles dão as coisas, mas eles não conseguem fazer muita coisa por eles. E nisso, o Daniel tem outro plano com esse chip. Enquanto isso, o Dylan vai atrás do Thaddeus Bradley pra ajudar ele a salvar os mágicos, já que ele entende muito de tudo. Aí, eles vão junto, tendo que fazer as pazes, pra salvar os cavaleiros. Vale ressaltar que esse tempo todo o Thaddeus estava preso, por causa que eles pensavam que ele tinha roubado dinheiro. Mas ele tava de boa lá. Os 2, eles vão pra Macau, na China, que é onde tá os cavaleiros. E aí ele vai na mesma loja em que os cavaleiros foram, e ele acaba encontrando algumas coisas que faziam parte das coisas que o pai dele usava. Tinha até um relógio do pai dele lá. Nisso, como o Daniel tava conversando com outras pessoas que ele acreditava ser do olho,
ele vai entregar esse chip para essas pessoas. Só que aí ele descobre que, na verdade, esse tempo todo era o Walter, que estava escondido por trás, fingindo pra enganar o Daniel, porque ele estava aí inquieto. E eles acabam encontrando o Dylan, e o Dylan finge que ele tá brigando com o Daniel, e pra poder ajudar eles a fugir. E ele entrega o chip pro Daniel, e acaba sendo capturado pelo Arthur, que queria se vingar dele. Então, o Walter faz um plano, junto com seu pai, o Arthur, pra matar o Dylan. Eles botam ele no mesmo cofre igual o pai dele e jogam no mar. E aí o Arthur encontra o Thaddeus, que fica fingindo que tá do lado dele e que tá contra o Dylan. E os cavaleiros, eles conseguem salvar o Dylan. O Dylan consegue sair do cofre com a ajuda do relógio do pai dele, que tinha um grampo, um negócio ali que ele consegue abrir o cofre. E os cavaleiros tiram ele de dentro da água. Nisso, eles não entregam o chip pro Walter. E o Walter, ele fingiu que tinha morrido e vive na sombra hackeando as pessoas por trás com a empresa dele. Então, os cavaleiros, mais o Dylan, eles pretendem expor o Walter e o pai dele, o Arthur, enquanto os dois tentam pegá-los por causa do chip que eles não deram. O plano dele consiste em os 4 cavaleiros fazerem truque de mágicas, tudo isso nas ruas de Londres, para eles poderem atrair o Walter e a turma dele, justamente para lugares onde eles querem que eles vão. Isso, eles contam com a ajuda dos mágicos lá da China, da loja que eles já tinham ido, e também o Merit, que é se vingar do irmão dele, que estava contra ele e que também, em outra época, quando eles eram famosos, roubou ele. E o Thaddeus também ajuda nisso, porque ele só estava fingindo ser amigo do Arthur, ele não estava com ele de verdade. E a polícia, ela já estava atrás deles desde o começo do filme, então eles também vão para Londres pra ir atrás de todo mundo. O Daniel, a Lula e o Jack, eles começam a fazer o número deles de mágica, e o Walter acha rapidinho eles e descobre que tem um padrão na localização. E o padrão leva justamente para o Merit. E o Thaddeus, ele fala tipo, tem um padrão, fica ligado nisso. E é isso que o Thaddeus tá colaborando. Nisso, o Thaddeus também se entregou à polícia e meio que tá ajudando eles a encontrar. Só que é de mentira também. O Chase, o irmão do Merit, ele que vai atrás do irmão dele, e ele vai lá pra tentar hipnotizar e descobrir quais são os planos dos cavaleiros. Só que o Merit usa a mesma técnica no irmão dele, junto com o Jack, que tá tentando hipnotizar desde o começo do filme, pra justamente manipular o Walter e a gangue dele. Então, eles são capturados como parte do plano do Dylan. E eles entregam um chip pra ele, que mostra ser verdadeiro. E como o Merit já tinha manipulado o Chase, o Chase fala para o Walter para jogar os cavaleiros e o Dylan pela porta do avião, que é para onde eles levaram os cavaleiros. E aí é exatamente isso que eles fazem. Só que isso fazia tudo parte do plano. O local em si que tava o avião não tava voando, não tava acontecendo nada e era só o lado de fora. Era tipo um grande truque de mágica. Que eles tinham explicado durante a apresentação deles antes, com todo o pessoal assistindo. Nisso, o Thaddeus, que estava preso, foge. E aí eles acabam expondo o Arthur e o Walter e contando todas as falcatruas, tudo que eles faziam. E a polícia prende o Arthur e o Walter. Nisso, o Dylan e os cavaleiros fogem. E aí eles vão todo mundo para uma sede do olho. E eles descobrem que o Thaddeus fazia parte do olho também e que, inclusive, ele era amigo do pai do Dylan. E que tudo isso dele revelar o truque fazia parte do plano deles. Um fazia o truque e o outro ficava desafiando. Mas eles eram amigos. Era pra trazer mais fama pros dois. E o Dylan tinha sido corrompido pela raiva dele, pela vingança dele, pra não prestar atenção ou se perguntar ou saber mais, e quis prender o Thaddeus. Inclusive, o Thaddeus ficou bem triste quando o Lionel morreu. Ele até se preocupava com o Dylan, mas ele não sabia que o Dylan era o filho dele. Então eles descobrem que o olho sempre esteve ali olhando eles, e que ele ficava de olho sempre em todos os mágicos que faziam parte. Só que eles não vinham dando, assim, coisas pra eles fazerem, mas não que eles tinham abandonado os cavaleiros. E aí, finalmente, eles entendem o que é o olho. No mundo da mágica, tudo que desaparece, reaparece. É muito bom estar de volta. Sobe aqui, você vai ser nosso assistente. Ok, desapareçam em 3, 2, 1. Jay, Daniel, Atlas tá no pedaço. Quem quer ver um truque de mágica? Acho que os cavaleiros ficariam orgulhosos de nós. Meu Atlas foi impecável. Sério? Deixa que eu julgo isso. Quê? Segundo essa carta, por alguma razão, eu preciso de vocês. E por que não dos outros cavaleiros? Os outros estão mortos. Caramba, como assim? Não. Estão mortos pra mim. A parada ficou real demais pra eles. Pularam fora. Chega de interrupções. Eu tô falando de um truque que é melhor e maior do que tudo que vocês já viram. É agora ou nunca. E qual é o truque? O
diamante de coração, a joia mais valiosa que existe. E por que esse diamante é tão especial? Porque uma carta mágica de tarô contou pra gente. Há décadas, os Vanderberg vendem diamantes para chefões da milícia, traficantes de armas e de drogas para ajudar na lavagem de dinheiro. Pra deter o diabo, você não corta as mãos. Você bate a carteira. Abre-te, Sésamo. Ainda está a salvo comigo. Relaxa, os diamantes são para sempre. Segurem ele! Jack, tá fazendo o que aqui? Salvando sua pele. Hayley Reeves? É ela? Autógrafos depois. Oi, gente. Oi. Eu não conheço vocês. Vambora! Meus cavalheiros. Deus! Vocês foram reunidos por um motivo. Já tá fazendo efeito. Unir duas gerações de criminosos em um único passe de mágica. 8 mágicos contra uma rede criminosa mundial. Gosto das probabilidades. Querem ver um truque de mágica? Adeus! Tá gostando do show? Podemos seguir em frente? Aí, não tem saída. Abre-te, Sésamo. Mandou benzão, hein, Merritt? Valeu a tentativa. Sério? Nunca se sabe. Eu acho que você sabe. E esse foi o vídeo de hoje. Adiós, abelhinhas. Bye!